Olá pessoal, beleza, beleza? Nós falaremos hoje sobre o R2 institucional Delta. O Delta, pessoal, é uma ferramenta muito fantástica que ajuda você a compreender exatamente como é que está a relação de força no mercado. Com o Delta, você consegue compreender qual das pontas está ganhando a briga, se é o agressor comprador ou o agressor vendedor, mas isso não quer dizer que o mercado, se for o agressor vendedor que está ganhando, que ele vai estar caindo. Da mesma forma, se for o agressor comprador que está ganhando, o mercado vai estar subindo. Essa informação te ajuda a entender exatamente como é que está uma ponta passiva do mercado, se o mercado está andando com muita necessidade ou com pouca necessidade, se o mercado está apresentando um padrão de briga em uma região onde tem absorção ou não. Essas informações são muito importantes para que você compreenda e alinhe a sua tomada de decisão diante disso e não fique com vieses nem com o pé trocado diante da percepção da característica do mercado, ok? Desta forma, nós temos que o indicador R2 institucional delta, de uma forma quantitativa, te apresenta um contexto do mercado de uma forma clara em relação ao perfil estrutural de movimentação. Por que um perfil estrutural de movimentação? Porque através dele você vai entender exatamente como que está a relação de liquidez e de escassez das pontas que o mercado está trabalhando de uma maneira agressora. E também conseguirá compreender exatamente como está essa relação do passivo nessas regiões. Compreender isso é bem importante. Por que o mercado está caindo e o agressor comprador está agredindo? Ou por que o mercado está subindo e o agressor vendedor que está agredindo? Por vezes nós vemos que o mercado não está do lado daquele que está agredindo. E isso aqui no Brasil é ensinado de uma maneira equivocada, visto que não é o agressor quem vai falar para que lado que o preço vai. E sim, quem ditará a regra do jogo é o passivo, porque é ele quem escolhe negociar ou não. Por vezes o mercado pode cair com uma necessidade pontual que o que te mostra tão pequena, mas ele desloca tanto, não é porque teve muitos contratos negociados, é porque por vezes nós temos o resultante delta tão pequenininho, com um deslocamento tão grande, porque o mercado tirou essa liquidez passiva e permitiu com que o preço deslocasse tanto no preço, visto que se ele observa que o vendedor quer vender e ele observa que ele tem urgência nisso, porque ele quer comprar, de certa forma, em regiões cada vez mais baixas. Então, o passivo comprador que está dando liquidez para o agressor vendedor vai deixando com que o preço caia no vazio. E é o delta que te dará essa característica, ok? Então, ele pode ser aplicado em mercados qualquer um, né? Um mercado de futuros, índice futuro, ações. A mesma amostragem que você tiver para um gráfico, para um ativo, você vai ter para o outro ativo. Essa amostragem não muda porque o entendimento é o contexto quem nos dará, né? Ele pode ser implicado em qualquer time frame, desde que você compreenda que o time frame que você o está utilizando e diz exatamente aquele período, então o resultado que ele vai trazer é decorrente àquele período amostral. Ele abre como uma janela de histograma e ele te traz duas características, valores positivos e valores negativos. Por que positivos e negativos, Rodrigo? Porque se nós temos que agressão de compra menos agressão de venda é igual ao delta, nós temos que se o agressor vendedor for maior do que o agressor comprador, o valor vai ficar negativo, não é verdade? E essa compreensão é importante e esse entendimento é importante, por isso que nós trouxemos ali uma aula sobre histograma, porque se o valor está negativo e ele fica mais negativo, ele está aumentando o fator negativo, e isso quer dizer que ainda é mais força do agressor vendedor em relação ao agressor comprador, né? Diante disso, nós temos que com esse indicador você irá conhecer qual das pontas obteve uma necessidade pontual em seu deslocamento. O delta irá nos mostrar se o mercado teve um movimento gerado pelo excesso ou pela escassez. E conhecer quando o mercado sobe ou desce no vazio vai nos permitir exatamente ter uma tomada de decisão alinhada e se ele sobe ou desce com muito apetite e esforço, compreender isso também. Então, quando juntamos o que juntamente com o delta, nós temos o casamento perfeito a fim de entendimento e de clareza de como as coisas funcionam, ok?
Quais são os benefícios e vantagens de se utilizar o R2 institucional delta? Nós vamos compreender qual que é esse resultante chamado de delta entre comprados e vendidos diante de um perfil de movimentação. Nós vamos compreender se o mercado está em uma forte tendência ou se ele está enfraquecendo o seu perfil, assim como o quê? Por quê? Porque nós vamos ver se o comprador está perdendo o apetite no topo. Nós vamos ver se o vendedor está perdendo o apetite no fundo. Nós vamos ver se o comprador está ganhando o interesse no topo ou ganhando o interesse vendedor no fundo. E essa característica é bem interessante. Nós vamos tomar decisões concretas com base em qual das pontas está ganhando ou qual das pontas estão perdendo, e isso também é uma fonte de informação bem interessante, visto que nos ajuda a entender como que está a dinâmica das coisas. Nós vamos obter informações evidentes para a tomada de decisão, nós vamos compreender padrões de deslocamento do preço, como que eles estão se deslocando entre A e B, como que isso funciona, como que está sendo essa amostragem. Nós vamos avaliar e interpretar se o mercado está trabalhando de forma qualitativa e não aleatória. São informações que ajudam muito a nossa tomada de decisão, que nos traz compreensão de como que está a formação contextual do deslocamento do preço. E essa informação é muito importante para que compreendamos e tenhamos atitudes relacionadas do lado certo do mercado, né, pessoal? Isso é muito importante. Então, tomar decisões em cima do perfil correto de movimentação estrutural é fundamental para que tenhamos exatidão. Concordam comigo? Porque imagina se eu estiver vendo que o mercado está para cima e o mercado está fortemente comprador, com o delta fortemente comprador, com a quantidade aumentando em considerável, e ele vai testar uma resistência, em momento nenhum aparece passivo para mim de uma maneira eletiva no fluxo, e eu não vejo o vendedor entrando em lugar nenhum, só que eu não vejo o preço ganhando essa resistência. Isso me dá uma informação muito grande de absorção. E essa informação pode ser a fundamental para a virada dos preços, visto que se acontecesse o delta passar esse período que teve muita agressão de compra, um resultante delta muito forte no topo, num teste de resistência, num próximo candle, por exemplo, eu começo a ver esse delta retraindo, eu entendo que entrou o agressor vendedor na jogada. Entrando agressor vendedor na jogada, o mercado pode estar virando, visto que houve uma exaustão do comprador com uma absorção passiva muito grande do vendedor. E essa característica me auxilia na tomada de decisão, ok? Desta forma, nós temos que aqui a agressão de compra menos a agressão de venda é igual ao R2 institucional delta. Lembra que lá no Q nós temos que a agressão de compra mais a agressão de venda é igual ao R2 institucional Q? Aqui nós temos o diferencial entre os dois para saber exatamente qual ponto está ganhando. Esse discernimento também vem de David Weiss, e nós temos um Weiss Wave que mensura exatamente essa característica, só que de outra forma. Ele não te dá as discrepâncias em relação a essa leitura, como o R2 institucional te traz. O R2 institucional, ele tem uma maestria, pessoal, que ele te traz exatamente se está aumentando e diminuindo e qual foi a diferença da frequência em relação a esse aumento e se de fato está de lado ou não. Observa que aqui nós temos um perfil, ó, vou trazer como amostragens para vocês aqui, que o mercado, a partir do momento que estava testando essa resistência, pode ver que exatamente aqui, ó, nós temos que houve aqui o que? Uma discrepância de frequência bem interessante, né? Ela aumentou consideravelmente. Isso quer dizer o quê? Vou desenhar novamente aqui, ó. Nós temos que o mercado está testando essa região. Deixa eu melhorar aqui, né? Que o mercado está testando essa região, e aí nós temos que exatamente aqui teve um aumento expressivo do resultante delta pela compra, e pode ver que o mercado a partir daqui ele começa e perde a região. Por quê? Em regiões de rompimento nós veremos que tem-se a haver uma força para que o mercado vença essa região. Se existisse passivo vendedor nessa região muito forte segurando o preço, ou então teve
as duas pontas, tanto a passiva quanto a agressora, só que para isso eu preciso ter um entendimento na hora que está acontecendo. Da mesma forma, pessoal, nós conseguimos entender a seguinte característica. O mercado está subindo aqui, concorda comigo? Acontece que o delta aqui está negativo, ó. Pode perceber que ele está para baixo do eixo horizontal. Essa informação é muito importante, que nos traz clareza de entendimento de que o mercado está subindo com delta negativo, divergência de delta, que nós chamamos isso. Essa informação é importante porque nós compreendemos que, se isso está acontecendo, quando o agressor vendedor agride, o agressor vendedor no delta ele é mais forte que o agressor comprador, o mercado não cai, visto que o passivo comprador está calçando essa região, não permitindo que as agressões de venda consumam toda a liquidez da compra. Da mesma forma, quando esse agressor comprador agride a venda, o mercado sobe com facilidade. O que eu quis foi trazer para vocês, de uma forma um pouco técnica, como que funciona esses indicadores e as suas aplicações técnicas, ok? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.